Boa tarde. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Ariovaldo, que vai nos brindar com mais essa palestra sobre missão integral nesse segundo SEMPS. O pastor Ariovaldo Ramos é da Igreja Batista Água Branca, em São Paulo. Lidera o Ministério Giane, que cuida de crianças carentes. E ele foi presidente de... Gente, estou meio emocionado com o pastor aqui. Vocês me desculpem, viu? Da Visão Mundial durante 5 anos e atualmente ele é o consultor do projeto Pastores e Justiça da Visão Mundial. Muito obrigado. Bom, graças e paz. A gente vai falar sobre missão integral e a primeira coisa que eu queria falar sobre missão integral é que missão integral não é exatamente uma teologia ainda. Pode vir a ser. Mas antes de começar a falar, eu queria ter um momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui. E rogamos que o Senhor santifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A missão integral, a gente fala a teologia da missão integral, inclusive o irmão Christian, né? O irmão Chris falou da teologia da missão integral e tal, mas ainda não é uma teologia, porque não tratou todas as questões teológicas a partir dessa perspectiva. Mas é uma proposta missiológica. Uma proposta missiológica a partir do conceito do reino de Deus. Em 1974, houve um grande congresso em Lausanne, na Suíça, e foi convocado pela Associação Billy Graham. O título do congresso era... para que o mundo ouça a sua voz. Na verdade, ele nascia em grande parte da preocupação que principalmente as igrejas do primeiro mundo tinham com o que podia vir a acontecer na América Latina com o crescimento da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação estava ganhando força, principalmente nos países de língua espanhola, e havia então, e era uma teologia eminentemente latino-americana. Nasceu o primeiro trabalho sobre teologia da libertação foi o do Rubem Alves, mas antes do Rubem Alves, o Richard Shaw, aqui no Brasil, já estava articulando um pensamento dessa ordem, e o Gutierrez, do Peru e tantos outros, simultaneamente, começaram um movimento que tinha em comum a consciência de que Deus tem uma escolha preferencial pelos pobres, e de que a teologia tinha de ser um respaldo a todos os atos de libertação. Esse era o consenso entre eles. O restante tudo era diferente, cada um tinha uma proposta diferente. Não dá nem para falar em a teologia da libertação, são as teologias da libertação. Ou as teologias libertadoras, como eles preferem. Então eles estavam muito preocupados com isso, e daí fizeram uma convocação para reforçar a perspectiva conservadora da evangelização. Mas, para surpresa deles, uma nova proposta começou a aparecer nos papers, vindas principalmente da América de língua espanhola, mas também vindo do Brasil e vindo da África e da Ásia, mas com muito mais ênfase na América Latina de língua espanhola.
América Latina de língua portuguesa, que somos nós, tinha alguns esboços nessa direção, mas muito mais incipientes do que o René Padilha na Argentina, o Arana e o Escobar, o Arana e o Escobar no Peru, o Costas na Costa Rica. Eles já estavam bem mais articulados em termos de reflexão. E aí eles começaram a trazer uma nova proposta, que era de fato uma proposta missiológica, bem dentro do espírito do Congresso, que era um congresso de evangelização. Não era um congresso de teologia. Não era um congresso de teólogos, era um congresso de evangelistas, de gente que pensava a evangelização. Essa é uma coisa que nem sempre fica claro quando as pessoas falam da missão integral, porque dá a impressão que era um concílio de teólogos, mas era na verdade um concílio de evangelistas. E obviamente entre esses evangelistas um sem número deles que pensavam teologicamente bem, etc., mas que foram chamados por causa do seu engajamento com a propagação do Evangelho. E aí eles começam uma proposta que culmina nessa visão que está exposta de modo muito forte nessa frase, que eu dei uma remodelada, porque a frase original é o Evangelho todo para o homem todo, para todos os seres humanos, para todos os homens. Eu já dei uma modernizada na frase, não é? Para evitar o corte de gênero, né? Então o Evangelho todo para o ser humano todo, para todos os seres humanos. E aqui é que está a proposta. A proposta está aqui em um Evangelho todo. É uma nova concepção que começa a aparecer nos textos do Padilha, do Escobar, do Pedro Arana, nos textos do próprio Orlando Costas, do Robson Cavalcante, mas principalmente no René Padilha. René Padilha é o grande articulador da ideia. E o importante é que eles não estão alterando o Evangelho, que era o grande medo, principalmente das igrejas do primeiro mundo, dos evangelistas do primeiro mundo. Por quê? Porque a teologia da libertação era uma teologia que tinha abandonado o método histórico-gramatical de fazer leitura da Bíblia. E adotado o histórico crítico, ou seja, tinha comprado a ideia dos liberais de que o que está escrito precisa ser revisto, porque tem um sem número de tradições, um sem número de fontes, um sem número de autores, e então precisa ver se essa frase pertence à tradição A, à tradição B. Os primeiros liberais tinham trabalhado especialmente no Antigo Testamento, Wilhelm, Wellhausen, e dito que havia várias fontes para a Bíblia. A fonte pastoral, a fonte sacerdotal, e a fonte profética, o que eles chamavam de a fonte que, N fontes para você entender um texto. Então, eles eram capazes de pegar um capítulo, por exemplo, o capítulo 1 do Gênesis, e recortar tanto as frases que, assim, no mesmo versículo tinha 3 fontes. Então isso é uma loucura, né? Porque onde é que vai achar esse texto? Nunca acha o texto, então não faz teologia porque não acha o texto. O pessoal da missão da teologia da libertação,
os pensadores da teologia da libertação estavam abandonando o histórico gramatical, que é o que os ortodoxos usam, que é a parte do princípio de que o texto está dado e o que é preciso é entender o que está escrito. E para isso você tem que dominar os originais e, obviamente, dominar a cultura da época para entender o processo cultural, o que aquela frase significava naquela cultura, para você poder fazer uma boa tradução. Ponto. E o histórico crítico não. O histórico crítico vai primeiro questionar se aquele texto é do fulano mesmo. Se ele foi escrito na época em que todo mundo achava no começo que ele ia ser escrito, ele tinha sido escrito mesmo. Ele é do ano 35 mesmo, ou ele é do ano 90, ou ele já é do segundo século, ou do terceiro século. Tem caras que chegam a dizer, não, é do terceiro século esse texto aqui. Então, é uma loucura, porque aí fica tentando construir o texto de novo. E o pessoal da teologia da libertação embarcou também no método histórico crítico. E também embarcou no marxismo, que era o maior pavor do pessoal do primeiro mundo. Eles tinham embarcado no marxismo, porque eles tinham mudado. A teologia sempre trabalha com um tripé, que é o texto, a tradição e a realidade. O texto está dado. É o texto sacro, a gente tem aí os 66 livros. A tradição é a história da igreja. São 2000 anos de história. Nesses 2000 anos de história você tem N pastores, N mestres, N professores, N tradições, e aí você vai construir a partir de todo esse rescaldo de sabedoria. E a realidade? Agora, quando chega na realidade, você tem um problema. Por quê? Porque a realidade em última análise, um ponto de vista. Por quê? Porque se você e mais uma pessoa assistirem um acidente qualquer, vocês o descreverão de forma diferente. Porque não nos é dada a possibilidade da objetividade plena. Só Deus tem objetividade plena. Só Deus é capaz de saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu e principalmente por que aconteceu. Porque Ele conhece todos os movimentos, todos os pensamentos, todas as intenções e todas as ações e todas as reações. Então Ele é o único que teria condições de descrever de maneira isenta um evento qualquer. Um acidente do mais simples ao mais complexo, só alguém com essas capacidades que Deus detém poderia descrevê-lo de forma objetiva, absolutamente objetiva. Dizer o que aconteceu foi isso. Como essas qualidades não são dadas a nós, o que acontece? No fundo, a realidade é um ponto de vista. A gente pode até, no que tange a descrição macro, combinar. 2 carros se chocaram. Pronto. Aí a gente está num acordo. Agora, quem bateu em quem? Já vai começar uma discussão. Não, acho que foi o azul que bateu no amarelo. Não, o amarelo estava na mão certa. E aí ele fechou o farol e ele não viu, e ele que bateu no azul. Não, o azul foi que acelerou quando devia ter diminuído a velocidade, e o amarelo ainda estava passando dentro do seu limite. Não, o amarelo já tinha furado o semáforo. Quem bateu em quem? A rigor, o azul bateu no amarelo, mas bateu mesmo ou foi interceptado pelo amarelo?
E pronto, agora já temos aí um trabalhão. Daí em diante, tudo vai ser discussão. Então, a realidade mesmo é um ponto de vista. Então, como é que a gente interpreta a realidade? Aí a teologia sempre usou como óculos para ler a realidade a filosofia. Então, sempre trabalhava a realidade a partir das categorias filosóficas. A ontologia, a ética, a estética, enfim, tentando definir as coisas. Por exemplo, os teólogos conservadores usam as categorias platônicas. Tudo que existe é uma projeção do mundo espiritual. A verdade mesmo está lá com Deus, então a gente tem um papel a cumprir e um padrão a alcançar. Ser gente é uma coisa que só Deus sabe, e aí a gente tem de ir em direção ao que Deus chama de ser humano. Isso é uma categoria platônica. Já os teólogos europeus neoliberais, tipo Schleiermacher, Bultmann, etc., eles já usam as categorias existencialistas. Então, o que a categoria existencialista diz? Que o que parece é o que é. Então, não tem nada para alcançar, não tem nada para... É isso aqui. O ser humano é isso aqui e ponto final. É nesse pensamento, no uso dessa categoria filosófica, que surgem ideias como... o que a Bíblia chama de queda, na verdade, foi a emancipação do ser humano para ganhar a capacidade de ser livre e autoconsciente. Que nós, ortodoxos, não trabalhamos com isso de jeito nenhum. Queda é queda. A raça humana rompeu com Deus, a raça humana quebrou um pacto, a raça humana desobedeceu e por isso perdeu o status que tinha e entrou na loucura em que entrou. Já agora, se é assim, então tinha um plano anterior. E aí precisa descobrir qual é esse plano anterior que foi frustrado e se ele ainda está válido e como é que faz para retomá-lo. E aí tem toda a mensagem de Cristo, que é aquele que vem para retomar o plano anterior, que era o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, isso exige necessariamente que você tenha uma abordagem filosófica que considere a possibilidade de que a realidade não está dada objetivamente. O que está dado objetivamente é a aparência, e que é preciso alcançar a realidade. E a realidade só Deus sabe, e é preciso colocar-se na mão de Deus para ser transformado por Ele, para ir sendo transformado por Ele, chegar onde Ele quer que a gente chegue, e aí finalmente nós brilharemos como o sol ao meio-dia e seremos gente como gente deve ser, como Jesus de Nazaré demonstrou. Isso é uma categoria de pensamento. Se a categoria de pensamento é o existencialismo, que diz, não, o que parece todo esse discurso vai ter de ser refeito. Todo esse discurso vai ter de ser refeito. Então, Jesus Cristo, num discurso em que o que parece ele não é alguém que veio para apontar um padrão que é superior e que a gente vai alcançar na medida em que entrega a Deus. Ele veio para nos desafiar a nós mesmos nos autenticarmos como seres humanos, etc, etc. Então, é outra leitura. Então, agora, o que havia de comum entre essas duas teologias? Tanto a teologia liberal ou neoliberal do Bultmann, quanto a teologia ortodoxa que nós esboçamos. É que ambos usavam filosofia. Não eram as mesmas categorias filosóficas,
não eram os mesmos princípios, não eram os mesmos pontos de partida, mas era filosofia. O que aconteceu com a teologia da libertação? A teologia da libertação assumiu uma outra ciência como óculos para ler a realidade. Não foi original nisso. Antes dos teólogos da libertação, um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann já tinha feito isso. E criou o que veio a ser conhecido como a teologia da esperança. Só que a tese do Moltmann era que a escatologia cristã se encontraria com a escatologia marxista. Que as nossas esperanças eram semelhantes, ou seja, que o marxismo e o cristianismo desejavam a mesma coisa. Essa era a tese do Moltmann. E aí o Moltmann sustentava que a análise marxista estava correta e que a escatologia marxista era uma escatologia que se equiparava à escatologia cristã, porque eram imbuídos da mesma esperança. Era mais ou menos o que aquela filósofa americana chamada Barbara Ward dizia. Ela dizia que o Karl Marx era o último dos profetas hebreus, porque ele ia na mesma linha dos profetas hebreus, segundo a Barbara Ward, logicamente, né? Ele ia na mesma linha, tinha a visão da história que tem um propósito, um desidério que vai cumprir o seu propósito e tal, e como os profetas hebreus também tinham. Bom, então o Moltmann comprou a seguinte ideia, de que a gente não tem de analisar o ser humano, como faz a filosofia. A gente tem de analisar a sociedade humana. E quem analisa a sociedade humana não é a filosofia, é a sociologia. Porque a sociologia é quem vai observar e propor uma explicação para o fenômeno e também propor uma possibilidade histórica a partir do fenômeno analisado. Daí, propor, como Marx propôs, que vai ter revolução, vai ter comunismo, vai ter isso, vai ter aquilo, que é inexorável, inevitável, etc., etc., porque esse é o movimento da sociedade humana. Então a teologia da libertação também rompeu com essa ideia de análise do ser humano e comprou a ideia de que o que é preciso analisar é a sociedade humana e que a melhor análise era a análise marxista e que o Marx estava certo, que não se tratava de entender o mundo, mas de transformá-lo, e que isso passava por movimentos de libertação que tinham como objetivo a construção de um mundo novo, de uma sociedade nova, sem classes, etc., etc. Enfim, é aquilo que a gente já sabe sobre a proposta marxista. O pessoal do primeiro mundo estava em polvorosa. Por quê? Porque havia uma grande tendência da teologia da libertação ser recebida de braços abertos pelos jovens seminaristas de toda a América Latina, por alguns motivos totalmente compreensíveis. O primeiro motivo é que a América Latina toda estava sob algum tipo de opressão política e econômica. Ditadura para tudo quanto era lado, de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era forma. Os caras estavam matando a 3x2, e tortura, e jovens morrendo, etc., etc. Os seminaristas, o pessoal que estava estudando teologia, estava começando a perguntar de que lado que Deus está. Deus concorda com esse negócio? Está certo? Então é assim mesmo? Pode ir matando, torturando, sequestrando? É assim? Isso aí é de Deus? Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta era, a teologia proposta pelos americanos é mesmo a teologia de Deus? É isso aí mesmo que os americanos ensinam que é certo? Por quê? Porque todas as igrejas latino-americanas
eram majoritariamente igrejas de missão. Ou seja, todos nós aprendemos o evangelho com os americanos, que foram maciçamente os missionários que vieram para a América Latina toda. Então nós aprendemos com eles o evangelho. Aí o evangelho que eles nos ensinaram, garantia o status quo. Garantia a manutenção daquelas coisas. E aí começava aquela pergunta: escuta, mas está certo? É isso mesmo? Aí surgem os libertacionistas, Rubem Alves, Gutierrez, Juan Luiz II, e começam a dizer: não, a Bíblia não diz nada disso, isso que eles nos ensinaram não é verdade, Deus é a favor dos pobres, Deus é a favor da libertação, Deus está contra o capitalismo, Deus está contra a tortura, Deus está contra a ditadura capitalista, Deus quer a emancipação do pobre, a emancipação do trabalhador, Deus tomou um partido e o partido de Deus são os pobres. Imagina como é que isso ia cair dentro dos seminários com jovens perguntando, afinal de contas, de que lado que Deus está. Então, o pessoal do primeiro mundo se deu conta de que ia perder a igreja na América Latina. Esse é o pano de fundo atrás de Lausanne. Nós vamos perder a igreja na América Latina. Eles vão se tornar marxistas. Ponto. Eles vão se tornar revolucionários. E eles vão tomar uma posição contra o capitalismo, e as igrejas brasileiras vão se tornar igrejas revolucionárias. E aí nós perdemos a igreja. A preocupação deles fazia sentido, em primeiro lugar, porque a situação na América Latina era brava mesmo. Então, não tinha como dourar esse negócio. Era brava mesmo. Estava feio mesmo. Estava feio sob todos os aspectos. Isso em primeiro lugar. Eu lembro que em 74 eu estava no seminário, e o seminário estava efervescendo. Todo dia a gente se reunia fora das salas de aula, aquele burburinho de nós vamos mudar, os professores não estão com nada, isso aí não é possível, eles são todos a favor da ditadura, eles estão todos sangue nas mãos. Imagina a situação, com gente presa, o Geisel no poder, o Geisel chegando ao poder, substituindo o Médici. O Médici tinha feito uma carnificina no país, e os jovens efervescendo no seminário. Então, a preocupação dos irmãos lá do primeiro mundo fazia todo sentido. A coisa ia ficar mal parada mesmo. Então, por isso eles convocaram o Congresso. Então esse é o pano de fundo de Lausanne. O Lausanne não nasce inocentemente, assim, não é, vamos reunir porque precisamos discutir. Não, o mundo está pegando fogo. Está no coração da Guerra Fria. Os africanos, os latino-americanos, os asiáticos estão efervescendo, eles não aguentam mais a pressão do primeiro mundo. Não aguentam mais aquela loucura da imposição do primeiro mundo sobre o terceiro mundo, como era naquela época, de forma ostensiva. Por causa da Guerra Fria, as nações tinham de tomar posição, e os americanos não achavam que ninguém era inocente quando falava que era neutro. Então não tinha espaço para neutralidade. Não tinha espaço. Foi o problema do Brasil. Toda aquela campanha de que no Brasil havia o risco do comunismo, etc., de fato, historicamente, não havia nenhum. Mas o que havia, na verdade, era um grande movimento pela neutralidade, pelo que eles chamavam de os não alinhados. Mas os americanos não iam permitir isso no quintal deles, mas nem que a vaca tossisse. Não iam mesmo. Não iam e não permitiram mesmo.
Então, agora, isso na faculdade de teologia, nas faculdades de teologia, isso era uma efervescência só. Principalmente porque na igreja brasileira aconteceu um fenômeno, que foi os líderes da igreja entregaram os principais pensadores para as forças armadas e eles foram presos, mortos ou exilados. Então a revolta era de um tamanho, mas era de um tamanho, que era assim, teve caso, por exemplo, que o líder de um grande movimento estudantil no Brasil chamou todos os movimentos estudantis cristãos evangélicos para orar. Bom, orar é um negócio sagrado para a gente, né? A gente pode discordar em tudo, mas quando você diz, vamos orar, todo mundo baixa a cabeça e fecha os olhos. Orar é sagrado para todo mundo. Quando está aquele bando de jovens, que está tudo pegando fogo nos movimentos jovens, está tudo pegando fogo. Quando está no momento de reunião, que a gente pensa que vai orar, ela sobe no lugar e começa a dizer aquele, e os caras do DOI-CODE começam a sair dos cantos das salas e recolhendo meninos e meninas para a prisão. Então imagina como é que está a situação nos seminários brasileiros. Como é que está a situação nos movimentos jovens. Está todo mundo querendo o oco do primeiro mundo, achando que aquela teologia era uma teologia satânica que estava entregando a gente para os ditadores, entregando a gente para a morte e tal e tal. Então, Lausanne vem nesse momento. Lausanne vem nesse momento, a situação na igreja, principalmente a igreja chamada Igreja do Terceiro Mundo, era crítica. Crítica. Então, aí chegam os latino-americanos, que é onde a coisa está pegando da pior forma possível. E os latino-americanos começam a fazer a proposta encabeçada pelo Padilha, que é a seguinte: ao invés de nos preocuparmos em simplesmente saber como vamos evangelizar melhor, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Quais são as boas notícias que nós temos? Afinal de contas, o que foi que Deus disse? Essa era a pergunta que os latino-americanos foram levando lá. Afinal de contas, o que foi que Deus disse? O que foi que Jesus Cristo ensinou? E aí, o Padilha começou a dizer que Jesus Cristo, todos os movimentos de Jesus Cristo, consideravam o contexto onde a pessoa estava. Então, a primeira tese dele foi: você não pode evangelizar alguém sem considerar o contexto que ele está. Em outras palavras, eu vou evangelizar na favela. Eu cruzo com uma criança que está brincando no esgoto aberto. Atrás dela tem um barracão caindo aos pedaços. Eu bato a porta do barracão. A mãe dela sai e abre a porta para mim. E aí eu digo para ela: minha senhora, eu trago boas notícias para a senhora. Que boas notícias? Aquela mulher, naquele barracão, em cima do esgoto, com o filho brincando no esgoto aberto, espera que eu esteja trazendo. Ela espera que eu diga: aguenta firme, fica tranquila, vai ser assim mesmo. É isso que a senhora está aqui porque Deus quer que a senhora esteja aqui desse jeito. O seu filho vai ficar assim, vai ter tudo quanto é tipo de enfermidade possível e imaginária. Mas a senhora não se preocupa, porque isso é a vontade de Deus. E a senhora fica tranquila. Se a senhora entregar a vida para Jesus, se o seu filho entregar a vida para Jesus, quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. E um dia, Jesus vai voltar e tudo isso aqui vai acabar.
Essa é a boa notícia? Essa é uma boa notícia, claro, porque passar por tudo isso e daí para o inferno é de lascar. Mas aí também não há quem aguente. Agora, isso é tudo que nós temos a dizer? Então essa era a pergunta que os latino-americanos começaram a fazer. Então, isso é tudo que nós temos para dizer? Não tem mais nada para dizer além disso, porque isso é o que os teólogos conservadores ensinavam para a gente, que isso era tudo que a gente tinha para dizer. Não tinha mais nada para dizer. É isso aqui, entrega a vida para Jesus, Jesus perdoa os seus pecados, perdoa os pecados do seu filho, da sua filha, tira o demônio daqui e tal, a senhora quando morrer vai para o céu, sua filha também vai. E se Jesus chegar antes, ótimo, melhor ainda, a senhora vai ser arrebatada e vai ter um novo céu e nova terra e vai estar tudo bem. Isso é verdade? É verdade, claro que é verdade. Jesus vai levar a gente para ele mesmo, tal. Mas a pergunta que os latino-americanos começaram a fazer foi: isso é tudo o que nós temos para dizer? Nós não temos mais nada para dizer, é só isso. Aí a colocação do Padilha: temos sim. O Evangelho envolve tudo o que mexe com o ser humano e tudo aquilo no que o ser humano mexe. Daí o termo, o Evangelho todo. Para o ser humano todo. Por quê? Porque o ser humano não é só alma. Que essa mensagem primeira, ela só era para a alma. Você não vai para o inferno. Que já é uma grande notícia, afinal de contas é a eternidade. Ninguém quer passar a eternidade no inferno. Tá certo. Mas a eternidade ainda demora a chegar. E a história insiste em não acabar. Que esse é que é o problema. Faz 2000 anos que nós estamos esperando a eternidade. A eternidade ainda não chegou e a história insiste em continuar existindo. Então nós não temos nenhuma mensagem para a história. Nós só temos uma mensagem para a eternidade? Essa era a pergunta que os latino-americanos foram levando. E aí o Padilha disse: não, nós temos uma mensagem para a história. O Evangelho vai mexer com a alma, sim, mas vai mexer com o corpo também. Era aquela música que o João Dias de Araújo fez, cuja letra diz: meu Cristo veio para nos libertar, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Então, ele atua em todas as frentes humanas. Então a questão toda é o seguinte: o Evangelho é só isso? Não, não é. O Evangelho é a notícia de que Jesus Cristo nos deu a possibilidade não só de escapar do inferno, mas também de tirar o inferno da nossa história. Isso é importante. Essa é outra mensagem. Ele não só tira a gente da história do inferno, como nos ajuda a tirar o inferno da nossa história. Vai mexer em tudo que a gente faz, em tudo que afeta a gente e em tudo que a gente afeta. E isso, então, é o Evangelho todo, porque ele mexe em todos os quadrantes do ser humano. O ser humano todo, porque o ser humano não é uma dicotomia, não é? O ser humano é um ser integral. Então, a palavra missão integral, na verdade, ela considera a integralidade do ser humano. Daí porque a missão da igreja é integral. Não é que a missão da igreja é integral porque ela tem vários departamentos e cobre... Não, é porque o ser humano é um ser integral. E como Jesus Cristo veio salvar o ser humano, ele veio salvar o ser humano todo. E o ser humano é o que o toca e é o que ele toca.
Ele é o que ele é, por definição, mas ele é aquilo que ele influencia e aquilo que o influencia. Tudo isso, esse entorno, é o ser humano. Como dizia o Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, eu sou eu nas minhas circunstâncias. Se eu tivesse em outras circunstâncias, eu seria outro tipo de pessoa. Então, se eu sou eu nas minhas circunstâncias, se muda as circunstâncias, eu mudo, então eu sou também parte do que as minhas circunstâncias me fazem ser. Então, se Deus vai me salvar, vai necessariamente salvar as minhas circunstâncias. Esse é o ponto, porque Deus mexe em tudo. Então, o Evangelho todo, na sua abrangência, que é o ser humano como um todo, para o ser humano todo, não é? Temos boas notícias para tudo quanto é área de atuação do ser humano, e para todos os seres humanos, que é a dimensão missionária que não pode ser perdida, o Evangelho tem de ser anunciado. Então essa era a primeira grande diferença. A ênfase era essa: não é possível evangelizar o ser humano sem considerar o seu contexto. Não dá. Era a história da criança na frente do esgoto que eu falei. Não dá. Não dá para chegar lá e dizer que tudo que a gente tem a dizer é aguenta firme que o céu vem aí. Né? Aí não dá. Tem um escritor americano que escreveu um livro que virou best-seller. E no primeiro capítulo do livro dele, ele diz assim: você nasceu onde Deus queria que você nascesse, você tem o corpo que Deus quer que você tenha, você mora no lugar onde Deus quer que você more, você vai viver o tempo que Deus quer que você viva, você vai viver do jeito que Deus quer que você viva, você vai morrer no tempo de Deus do jeito que Deus quer que você morra. Porque Deus tem um propósito para a sua vida e tudo está dentro dos propósitos de Deus, então tudo isso é propósito de Deus. Aí quando você lê isso, parece interessante, então Deus está no controle. Mas vai dizer isso na favela? Há alguns meses eu fui fazer o ofício fúnebre de um garoto de 17 anos que tinha morrido num choque com a polícia numa troca de tiros. Os pais, crentes, se converteram, os filhos abandonou o pai, os pais não quis saber do caminho da fé, foi se envolver com o narcotráfico porque queria ter tênis novo também. Que esse é o fato. A criança, ele olha, ele anda para cima e para baixo. Aí vê meninos da idade dele com aqueles tênis maravilhosos que as grandes multinacionais dos tênis aí fazem. Ele quer um daquele também. Por que ele não pode ter um daquele? Ele também é adolescente, ele também gosta de tênis, ele também passa pela loja. Por que ele não pode ter um tênis? Mas o sistema diz, não, você não pode ter um tênis, só pode ter esse tênis aqui quem pode pagar por isso. Mas então eu vou achar um jeito de ter dinheiro para pagar por isso, porque ele não quer roubar. Aí o cara do narcotráfico diz para ele assim, eu tenho um emprego para você. É emprego. Ele não vai ser traficante, ele não vai ensinar ninguém a tomar droga, ele não vai tomar droga nenhuma, ele só vai transportar um pacote daqui para ali. E vai poder comprar o tênis que ele quer. Só que isso não vai parar aí. Amanhã eles vão oferecer para ele uma posição maior, onde ele vai ganhar mais. Aí quando ele passar para a posição maior que ele vai ganhar mais, aí ele já vai andar armado, porque agora ele já é guarda-costas. Depois ele vai ser um dos assessores do gerente. Aí ele já está em confronto com a lei. E aí ele vai morrer. Porque a média de idade com que essa turma
envolvido com o narcotráfico morre entre 19 a 23 anos. O cara que chega a 25 já está velho, é idoso. E aí, lá vai o pastor, chamado pelos pais para fazer o ofício fúnebre do filho, como eu fui fazer. Aí eu vou lá e digo, então, seu filho viveu como Deus queria, o tempo que Deus queria que ele vivesse, e morreu do jeito que Deus programou para ele morrer. Eu vou dizer isso? Nem morto. Nem morto eu digo isso. Nem morto. Primeiro porque se eu disser isso, eu acabei de transformar Deus em responsável pelo pecado. Eu acabei de dizer isso. Deus é o grande culpado. E eu sei que não é. Eu sei que são as escolhas humanas que foram fazendo essa loucura que a nossa existência se tornou. Então, agora, ele virou o texto dele virou uma coqueluche na igreja brasileira. E eu li aquilo e dizia, gente, isso não é verdade. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Os cristãos não são deterministas. Os cristãos acreditam em juízo. Os cristãos acreditam em responsabilidade. Todo mundo vai passar pelo juízo. Não dá para julgar gente que não é moralmente responsável. Isso não é cristão. Mas todo mundo gosta. Agora, dizer isso na cidade mais rica, do estado mais rico, do país mais rico, é fácil. Agora, vai dizer isso na periferia de São Paulo. Nossa, isso é impossível. E é o que os latino-americanos disseram, você está desconsiderando o contexto do sujeito. E aí você sabe que não está diante de uma teologia séria. Porque o irmão André de Portas Abertas, ele dizia uma coisa que eu entendo ser imbatível. Ele dizia assim, a teologia é universal. Então você só sabe que está diante de uma teologia séria se o que você puder dizer no Brasil, você puder dizer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque ele falou isso naquela época que a teologia da prosperidade dizia que você está acontecendo essas coisas com você porque você não tem fé. Se você tivesse fé, o mal não chegava perto de você. Então, chegou é porque você está sem fé. Aí ele dizia assim, então tá bom, então você vem comigo, eu vou com você na China, vou levar você lá no calabouço, onde estão os crentes que estão presos por amor a Jesus Cristo. Você vai olhar no olho dele e vai dizer para ele que ele só está na cadeia porque ele não tem fé. Se você conseguir entrar num calabouço chinês, encontrar um irmão ajoelhado, dizendo para Deus que não importa quantas vezes Deus cobre a liberdade dele, ele vai entregar todas as vezes, mas não vai parar de pregar o evangelho, e você interromper o sujeito na oração, olhar nos olhos dele, e você puder dizer, você só está aqui, meu irmão, porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, as portas dessas cadeias se abriam, ninguém tinha achado você ia ser como Filipe, que foi trasladado de um lugar para o outro, ou um anjo vinha aqui e quebrava as cadeias para você. Ele disse, se você conseguir dizer isso, olhando nos olhos daquele irmão, eu subo no púlpito e prego a mesma coisa que você. Mas se você não pode dizer isso, então você não está pregando a verdade. Porque só serve para certas situações, não serve para todas. Se não serve para todas, tem de se perguntar se isso é palavra de Deus. Então, foi isso que os teólogos latino-americanos começaram a questionar. Então, nós não temos mais nada. Deus não tem nada para dizer sobre o contexto. E aí começaram a dizer, não é possível evangelizar o ser humano sem considerar o seu contexto. Mas aí tinha um problema. Qual era o problema? O fundamento. O fundamento dos libertacionistas era o marxismo. Eles aceitaram a análise marxista da luta de classes, do capitalismo como o mal e do socialismo como o bem. E
que a escatologia cristã e a escatologia comunista eram semelhantes. Só não eram iguais porque o marxismo é ateu, mas eram semelhantes. E que era preciso engajar-se na luta pela libertação. E eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma aula com o Hugo Asma. E aí alguém perguntou para ele assim, mas então diga para a gente, o que é a teologia da libertação? Aí ele disse de uma forma extraordinária, estupenda. Ficou gravado na mente de todos nós. Ele disse assim, imagine um grupo de trabalhadores. Eles estão marchando em busca dos seus direitos. Eles querem condições humanas. Aí eles estão atravessando a rua e virando para entrar na avenida que vai para o Palácio Presidencial. Quando eles viram a avenida e ficam de frente para o Palácio Presidencial, eles veem a tropa de choque armada até os dentes esperando por eles. Todo mundo para, fica aquele silêncio, ninguém sabe quem vai tomar a primeira iniciativa, se serão os trabalhadores, se será a polícia, o que vai acontecer ali. Aí de repente, o líder da passeata pega o megafone e diz, companheiros, avancemos, porque Deus está do nosso lado. Ele disse, isso é a teologia da libertação. Não, imagina um jovem latino-americano, ouve um negócio desse, sai para botar fogo no mundo. Agora, o pessoal da Missão Integral é ortodoxo. Não é marxista, é cristão. Qual é o fundamento para dizer que Deus se importa com o contexto? Porque o fundamento do pessoal da libertação é a análise marxista. Eles concordaram que Marx era um profeta. Pronto, como diria Barbara Ward. Tá certo? Então a análise dele está certa. Se a análise dele está certa, então é isso aí mesmo. Deus quer a revolução. Então vamos para a briga. Mas e os ortodoxos, como é que fazem? Qual é o fundamento deles? Aí o fundamento dos ortodoxos é o reino de Deus como chave hermenêutica para a evangelização. O reino de Deus. Então, o que os latino-americanos fizeram a turma se lembrar? Que as boas notícias eram as boas notícias do reino de Deus. Porque tanto João Batista como Jesus de Nazaré começaram seus ministérios dizendo a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o cerne é o reino de Deus. Então não são boas notícias. São as boas notícias do reino de Deus. E aí, o reino de Deus é a chave hermenêutica, a chave para a interpretação do conceito de evangelização. Porque evangelização é anunciar a boa notícia do reino de Deus. Portanto, evangelho é a boa notícia a partir do reino de Deus. Não é a partir do nada, não é a partir dos anseios de um ser humano ou dos ditames de uma instituição ou dos devaneios de um teólogo, por mais brilhante que seja o teólogo. É a boa notícia do reino. O reino chegou. E essa é a grande boa notícia. E o reino, então, clama por arrependimento. E arrependimento não é pura e simplesmente assumir os seus pecados. É mais profundo do que isso. Por quê?
O que a teologia bíblica ensina é que ninguém vai para o inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque adulterou, ou porque matou, nada, ou porque roubou, ou porque cobiçou, nada disso. O sujeito rouba, mata, cobiça porque está no inferno. Então ele não se arrepende do que ele fez, ele se arrepende do que ele é. Isso é mais profundo. Ele é um ser em estado de rebelião contra Deus. E aí ele se arrepende disso. É muito mais profundo do que se arrepender das coisas que fez. É se arrepender daquilo que é. Isso é muito mais profundo. Então a boa notícia do reino é essa. E aí, a questão toda é o que é o reino. O que é o reino? Primeira informação que a gente tem é que o reino é um novo sistema e que esse reino é a realidade última da história. Essa é a primeira noção que a gente tem. Está lá em Daniel 2, 44 e 45. Vocês se lembram do sonho do Nabucodonosor? O Nabucodonosor sonhou que com uma estátua, e sonhou que a estátua suntuosa, extraordinária, etc., de repente foi atingida por uma pedra. E a pedra transformou a estátua em pó. Não só derrubou a estátua, como transformou a estátua em pó. Depois veio um vento e varreu o pó, de modo que não sobrou mais nada da estátua, nem pó sobrou da estátua. E a pedra começou a crescer. A pedra começou a crescer e virou uma montanha e começou a se alargar e tomou toda a terra. Esse é o sonho do Nabucodonosor. Qual a interpretação que o Daniel dá para esse sonho? Ele diz o seguinte, que haveria uma sucessão de reinos na história. O primeiro reino, representado pela cabeça de ouro, era o reino babilônico. Depois, a prata era o reino medo-persa. Depois, o bronze era o reino grego. Depois, o ferro era o Império Romano. Finalmente, o Império Romano se dividiria entre nações fracas e nações fortes, daí os pés serem um misto de ferro e de barro. E a pedra era o reino de Deus, que seria dado a um povo e nunca mais seria tirado desse povo. E que o reino de Deus transformaria a estátua em pó. Não ia sobrar nem história da estátua. Vinha aí uma nova realidade. Então, o que é o reino? O reino é uma nova realidade e é a última realidade da história. Então, quando João Batista e mais tarde Jesus de Nazaré começaram a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, os judeus sabiam exatamente do que eles estavam falando. Eles estavam falando que a pedra que apareceu no sonho de Nabucodonosor tinha sido lançada. Era isso, não era nem mais nem menos. A pedra que aparece no sonho de Nabucodonosor foi lançada contra a estátua. Vem aí uma nova realidade e Deus está dando a todos os seres humanos a chance de sair da estátua e vir para a pedra. Isso era a mensagem de Jesus de Nazaré e de João Batista. Daí porque arrependei-vos. Porque vocês têm de mudar de forma de pensar, têm de expandir a consciência, têm de mudar a mente, têm de concordar com Deus, porque a história vai acabar. A história vai acabar. Começou a última realidade, o último tempo da história. Que é o que o apóstolo Paulo chama de em vindo a plenitude dos tempos,
Jesus de Nazaré nasceu de uma mulher. O que é a plenitude dos tempos em Paulo? É a pedra em Daniel. A pedra foi lançada. Começou uma nova realidade. Agora, qual é o tempo que a humanidade tem? É o tempo para mudar de realidade. Para sair da realidade da estátua e vir para a realidade da pedra. Então, a coisa começa nesse nível a ser construída. O que é o reino? O reino é uma nova realidade e mais, é a última realidade da história. E é a única coisa da história que vai entrar na eternidade. Enfim, é uma outra história? Mas é uma história totalmente transformada. Porque nós nunca vamos sair da história. Nós somos seres que têm começo. Todo ser que tem começo está dentro da história. Mesmo que o tempo um dia não nos afete mais, nós ainda seremos seres que tiveram começo. E todo ser que teve começo, em tese, pode ter fim. Então, é a mesma coisa dos anjos. Os anjos são seres na história. A história pode não afetá-los, mas eles são seres na história. Se tiveram começo, tudo que teve começo um dia pode ter fim. O único ser que não está na história é Deus. Deus não tem começo e não tem fim. Então Deus é o único ser eterno. E é o único ser imortal. Tem sempre de lembrar isso. Inclusive lembrar sempre que a fé cristã não acredita na imortalidade da alma. Acredita na preservação da alma para a ressurreição do corpo. Coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Às vezes eu vejo uns irmãos falando da imortalidade da alma e eu digo, isso não é doutrina cristã, não. O que a doutrina cristã ensina é a preservação da alma ou do espírito para a ressurreição do corpo. Não tem uma característica na alma que é imortal. Só Deus é imortal. Só Deus não pode morrer de jeito nenhum. Então, e aí essa é a nova realidade da história. Aí alguém pode dizer, não é da história porque Jesus Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. É verdade, ele disse isso lá em João 18:36. Mas, lá em Apocalipse 11:15, a proclamação é, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o que o Senhor estava dizendo quando disse, o meu reino não é deste mundo, na verdade era, o meu reino ainda não é deste mundo. E no caso dele, ele estava dizendo, o meu reino não é deste sistema. Porque a pergunta que ele estava recebendo era uma pergunta dentro da perspectiva romana. De que se existe um reino, tem de estar submisso a Roma. E aí Jesus está dizendo, o meu reino não pertence a esse sistema. Mas em relação ao mundo, Jesus podia dizer, e foi isso que ele disse de fato, ele ainda não é, mas será. Porque o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então essa nova realidade, que é o reino dos céus, ela tem uma implicação. Qual é a implicação? Que a história vai mudar radicalmente. Então isso muda o conceito de evangelizar. Qual é a boa notícia? Boa notícia é anunciar a mudança radical da história. Qual é a boa notícia? É que já que a gente anuncia a mudança radical da história, a gente trabalha para mudar a história radicalmente. Então esse é o elemento revolucionário do reino. Tá vendo? Não precisa do Marx para dizer isso.
E é isso que os latinos começam a dizer. Não preciso do Marx para dizer isso. O reino de Deus como fundamento me autoriza. Porque o reino de Deus é a mudança radical da história. Então, não é que Deus não aprova esse sistema. Deus não aprova essa história. É mais denso. Deus não quer mudar o sistema simplesmente. Ele quer mudar a história toda. Então, evangelizar é anunciar a mudança radical da história. Logo, evangelizar é trabalhar pela mudança da história. Quer dizer, se você anuncia uma boa notícia, você se transforma no ser responsável pela notícia que anuncia. Então, você está envolvido com uma nova notícia. Né? E isso vai gerar uma outra série de implicações. Então, precisa entender o que é o reino. O reino é um novo sistema que se impõe ao velho sistema, dando outras respostas às perguntas. Os seres humanos fazem 4 perguntas só. Na verdade, fazíamos 3. Agora que a gente passou a fazer a 4ª. Tudo que a gente estudou, todas as faculdades que existem, todos os programas universitários, tudo que existe na área do conhecimento, fora da área do conhecimento, gira em torno de 3 perguntas. E agora em torno de uma 4ª, que a gente durante milênios não fez, mas agora está fazendo. A primeira pergunta é quem somos, ou o que somos. Por que a gente está aqui, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, existe propósito para a nossa existência, não existe, etc, etc. Um dia eu vi, há muitos anos, um filósofo francês foi perguntado, na opinião dele, qual era o maior problema da humanidade. E para surpresa do entrevistador, e minha também, que estava assistindo a entrevista dele, ele disse: o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E aí o entrevistador, que estava esperando qualquer resposta, qualquer, menos essa, disse: mas por que saber se Deus existe é o maior problema, ou não é o maior problema da humanidade? E ele respondeu: porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. E é isso que a humanidade vive perguntando: qual é o jeito certo de viver? Tem um jeito certo de viver? Porque a vida é só o que a gente tem. A gente não tem mais nada. A gente tem tudo isso, mas não tem mais do que isso. E tudo isso é muito frágil. E esse é o ponto. Porque todos nós sabemos da nossa finitude. Então a finitude é uma desgraça. Porque vai acabar. E aí todo mundo faz essa pergunta: mas é assim? Vou sofrer, batalhar e vai acabar? E aí, era esse o jeito que eu tinha de viver mesmo? Ou não tem jeito para viver? Qualquer jeito vale a pena, ou qualquer jeito é válido, entendeu? Então, o sistema, todo o sistema que foi construído foi para isso. Lá na estátua do Nabucodonosor não estava só a sucessão histórico-política, estava toda a sucessão filosófico, sociológico, econômico, política e tudo. Tudo que os seres humanos tentaram fazer para resolver o seu problema sem levar em conta Deus. Então, para responder a pergunta o que somos, a gente tentou de tudo, inventou um montão de religião, um montão de filosofia, e não conseguimos nos livrar do vazio existencial. Não conseguimos nos livrar do suicídio. Não conseguimos nos livrar da angústia profunda. Não tínhamos resposta. O reino de Deus traz uma resposta para essa pergunta. O reino de Deus diz: somos de Deus, para Deus devemos viver, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo e pela ação do seu Espírito. E viver e ser gente é ser como Jesus de Nazaré.
Em Jesus de Nazaré, como disse o pessoal de Lausanne, a gente vê Deus como é e o ser humano como deveria ser. Porque essa é a diferença entre Moisés e Jesus. Eles se complementam, mas eles são diferentes. Moisés veio dizer o que a gente se tornou, e Jesus veio dizer o que a gente pode se tornar. São coisas totalmente diferentes, ainda que complementares. Por isso que Moisés teve de vir antes mesmo, para dizer para a gente, olha no que vocês se tornaram. E aí vem Jesus e diz, mas olha no que é que vocês podem se tornar. Então, o que somos? Só o reino de Deus responde essa pergunta. A outra pergunta que a gente faz, e aqui no que somos, está cheio de... A psicologia é para responder o que somos. A sociologia é para responder o que somos. A filosofia é para responder o que somos. Pode pegar, vai atrás de todas as disciplinas de humanidades para responder o que nós somos. Que é a pergunta que a gente faz. A gente não faz nenhuma outra pergunta em relação do ponto de vista da ontologia. É isso aqui, o que nós somos. A outra pergunta que a gente faz é o que a gente faz com a riqueza que a gente tira do planeta. E o sistema da pedra, da estátua, tentou de tudo. Desde o escambo, troca banana por maçã, maçã por peixe, etc., até essa sociedade do dinheiro de plástico, do mundo dos papéis, etc, etc. E a gente não conseguiu se livrar da pobreza, da miséria e da fome. Então nós não sabemos o que fazer com a riqueza. O reino de Deus responde solidariedade. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Pronto. Isso resolve um tanto de problema, mas um tanto de problema, que se a gente fosse solidário, a questão de como a gente produz riqueza se tornaria irrelevante. Porque independentemente da forma de como se produz riqueza, claro, desde que não fosse de forma deletéria ao planeta, ela seria distribuída por causa da solidariedade. A solidariedade quebra o princípio da acumulação. Porque solidariedade é a consciência de que eu sou responsável pelo outro. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu vou repartir com ele tudo, eu vou repartir com ele saúde. O reino de Deus tem uma nova proposta. E a proposta do reino de Deus é solidariedade. E solidariedade altera a história. Radicalmente altera a história. O sujeito mora... eu me lembro uma vez, eu estava num táxi, tinha havido uma tragédia, muita chuva, e vai até às 18, né? Tinha havido muita chuva e desabou um morro todo e barracos inteiros desapareceram, cerca de 70 pessoas já tinham sido encontradas mortas. E os bombeiros estavam lá ainda no trabalho. Eu entrei no táxi e o motorista de táxi disse, o senhor está acompanhando isso tudo? Eu falei, estou, que tragédia, né? Ele falou, pois é, eu não sei como Deus permite isso. Aí eu disse, Deus não tem nada a ver com isso não. Ele disse, que isso? O senhor está brincando? Eu falei, não, eu não ia brincar com um negócio desse. Deus não tem nada a ver com isso não. Ele disse, como não? Eu falei, o senhor conhece a história de Noé? Ele disse, conheço aquele da arca? O senhor conhece? Conheço. Então, o senhor sabe o que Deus disse para o Noé quando ele saiu da arca? Ele disse, não sei. Pois é, o Noé saiu da arca depois de um montão de tempo. E ele ofereceu um sacrifício para Deus. Deus aceitou o sacrifício e veio falar com ele. E aí Deus disse para ele o seguinte, olha Noé, eu vou manter isso aqui funcionando. Eu vou manter o universo.
eu vou manter a noite, o dia, a primavera, o verão, vai ter tempos frutíferos, eu vou manter esse negócio funcionando. Aí ele falou, interessante. Eu falei, o senhor sabe o que isso significa? Ele falou, o quê? Eu falei que se o senhor pular do 45º andar do terraço talho, o senhor não vai sair voando. O senhor vai morrer. E sabe por que o senhor vai morrer? Porque Deus mantém esse negócio funcionando. Desde quando eu e o senhor sabemos que água morro abaixo ninguém segura? E que se no morro não tiver nenhum pé de alface para segurar a água, é que não segura mesmo. E tudo que tiver no morro e não tiver alicerce vai embora. O senhor não sabia? Sabia. Eu também sabia. Ele falou, então. Eu falei, então, não é a gente que tem que perguntar para Deus como é que o senhor permite. É Deus que está perguntando para a gente como é que vocês permitiram. Vocês sabiam. Vocês sabiam que era só uma questão de tempo. Eles iam morrer. E vocês não fizeram nada. Vocês não mexeram uma palha. Falei, se eu sei dessas coisas, o senhor sabe dessas coisas, por que a gente constrói cidade desse jeito? Não, meu senhor. O sangue desse pessoal está gritando para Deus. E está dizendo, Deus, eles deixaram a gente morrer. E Deus está dizendo, é verdade, eles deixaram vocês morrerem e eu vou buscar cada um deles para eles entenderem o que fizeram. Então o senhor entendeu? Aí ele ficou em pânico. Eu falei, o senhor votou nesse moço aqui, né, que está o adesivo no seu carro, não foi? Ele disse, foi. Pois é, esse moço constrói cidade desse jeito. Daqui 1 ano eu vou pegar o carro do senhor de novo, vai ter outra tragédia. Só que dessa vez o senhor vai saber que o senhor também é responsável. Deus não tem nada a ver com isso não, moço. Deus só está mantendo as coisas funcionando como ele disse para o Noé que ia fazer. Só que a gente não presta atenção nele. Então, o que fazemos com a riqueza? O reino de Deus diz solidariedade. A solidariedade vai resolver um montão de coisa, mas um montão de coisa. A maioria dos problemas que a humanidade sofre é por ausência absoluta de solidariedade. Se houvesse solidariedade, não haveria um padrão africano de vida. Agora, também se houvesse uma solidariedade, não haveria um padrão americano de vida. Percebe a ideia? Então, o reino de Deus diz o que fazer com a riqueza. Nós tentamos de tudo, nós não conseguimos nos livrar da pobreza. Porque a gente pensa que isso a gente muda por decreto. Mas pobreza não é um relacionamento entre a produção e o trabalho. Pobreza é um relacionamento entre seres humanos. A mesma coisa com a saúde. É um relacionamento entre seres humanos. Seres humanos que vão ter pouquíssimos problemas de saúde. Porque a saúde preventiva deles é fantástica. Mas milhares de seres humanos já nascem com a saúde absolutamente comprometida e na infância então vai ser o desastre. Isso é o resultado. Isso aí é falta do quê? Falta de ciência? Não. Falta de acesso de tecnologia, de poder chegar onde precisar chegar? Não. A gente chega na Lua, chega em qualquer lugar. Isso é falta do quê? É falta de solidariedade. E aí o reino de Deus diz solidariedade. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Simples, mas revolucionário. A outra pergunta que a humanidade faz é como fazemos para viver juntos.
Nós também já tentamos de tudo, desde o clã primitivo até as sociedades democráticas mais avançadas, como os escandinavos, por exemplo. E a gente não conseguiu se livrar da violência urbana, do assassínio e da guerra. O que o reino de Deus diz como resposta a essa pergunta? O reino de Deus diz fraternidade. Seja próximo do outro, trate o outro como você gostaria de ser tratado se estivesse na situação em que ele está. Fraternidade. Receba o outro como seu irmão. Se veja no outro. É o caminho do samaritano na parábola que Jesus ensina. Fraternidade. E ponto. E agora, então, você pode pegar todas as disciplinas que existem na universidade, pode pegar tudo. Elas se encaixam nessas 3 perguntas. O que somos e tudo que existe, né? O que é isso? O que fazemos com a riqueza? Como fazemos para viver junto? A ciência é para tentar responder o que somos ou para tentar responder como é que a gente tira a riqueza do planeta, ou para tentar responder como é que a gente usa a riqueza, o que a gente pode fazer. Nós giramos em cima dessas 3 perguntas o tempo todo. E agora temos uma 4ª pergunta que a gente ficou milênios sem fazer, mas que agora estamos fazendo desesperadamente, que é o que é que nós fazemos com o planeta. E a essa nós não estamos conseguindo responder mesmo. Está todo mundo mais perdido que cego de tiroteio, porque tinha de mudar a história, tem de mudar todo o processo de produção para salvar o planeta. E ninguém está querendo fazer isso. Então, ninguém está querendo fazer, não vai fazer. Então, o que fazemos com o planeta? Deus tinha dado uma sugestão para a gente. Quando ele disse para a gente dominar o planeta. E aí ele deu um modelo, ele botou a gente num jardim. E o jardim é um modelo solidário, sacrificial, porque todo mundo se submete à poda, porque a beleza é comunitária. Né? Você não olha para o jardim e diz, olha que rosa bonita. Você diz, olha que jardim bonito. Então todo mundo se submete à poda. Os nutrientes são para todos, o sol e a chuva são para todos. E a beleza do jardim é sinérgica, é muito maior do que a simples soma dos componentes do jardim. E o jardim é tão solidário que se um elemento do jardim murcha, o jardim todo perdeu a beleza. Então tem de ir lá socorrer aquela espécie e aquele espécime que está morrendo, para o jardim todo não ficar comprometido. Foi o que Deus disse. Deus deu esse modelo para a gente. Transforme o planeta num jardim. Vocês são ao mesmo tempo parte do jardim e jardineiros dele. Mas nós não prestamos atenção. Então qual é a implicação? Que evangelizar é anunciar novos padrões. Novos padrões em relação a quem somos, novos padrões em relação à riqueza, novos padrões em relação à vida em comum, novos padrões em relação ao planeta. Evangelizar é denunciar os antigos padrões, dizer, ó, isso não está resolvendo. Evangelizar é trabalhar pela implantação desses novos padrões, que é a grita de Atos 17, 6 e 7. Esses homens que têm provocado desordens por toda parte estão agora na nossa cidade. E Jazão recebeu-os em sua casa. Todos esses indivíduos desprezam as leis do imperador, pois dizem, há um outro rei chamado Jesus. Então, se tem um outro rei, tem uma nova sociedade. Se tem um outro rei, tem novas leis. Se tem um outro rei, tem nova realidade. Se tem um outro rei, tem novas definições. E é isso que os latino-americanos começaram a dizer. Nós temos um outro rei. Então, nós não vamos nos submeter a essa história. Nós temos as boas novas, cobrem muito mais do que a alma. O reino, então, tem implicações, porque o reino, então, exige mudança de visão de si mesmo e do mundo, que é o arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, compreendeu essa nova realidade?
um novo jeito de ver-se a si mesmo, o que somos, um novo jeito de viver com a riqueza, um novo jeito de viver juntos, uma nova forma de tratar o planeta. Pronto. A implicação essas implicações exigem arrependimento, que você tem de melhorar você tem de concordar com Deus. Oi. Joia. Você tem de concordar com Deus. O que mais? Evangelizar é anunciar a exigência de que a pessoa, a sociedade e a nação mudem de visão sobre si. Então, a boa notícia não é só para o indivíduo, é para tudo que o indivíduo forma. E evangelizar é trabalhar para que todos e tudo mude. Então, quem precisa do Marx para isso? Não precisa. Ainda que tenha coisas no Marx que sejam muito interessantes, não estou dizendo que não tenha, não é disso que eu estou falando, não estou condenando o Karl Marx dizendo que ele não deu contribuição nenhuma, não é nada disso, mas estou dizendo que o Evangelho, as Escrituras já traziam em si elementos mais do que suficientes para o que a gente chama de revolução no trato entre os seres humanos. Já estava lá. Desde sempre, já estava lá. É a implicação de que... Porque a gente sempre esquece que é mudança da nação. Eu fui uma vez fazer um discurso num encontro com o presidente Lula, e eu fui um dos 4 que discursou. E aí eu comecei dizendo para o presidente o seguinte: presidente, eu vou ler aqui para o senhor um texto na Bíblia que diz, tive fome e me deste comer, papapá, li aquele texto. E falei, esse texto aqui está inserido no juízo das nações. Jesus vai julgar as nações a partir dessa verdade aqui. Então eu queria dizer que o senhor começou bem quando o senhor disse que era para a gente mexer nessa questão da fome. O senhor começou bem. Mas eu vim trazer para o senhor o desafio de continuar bem. Porque isso aqui é só um dos elementos que Jesus chama a atenção. Ele chama mais atenção para a educação, ele chama atenção para o trabalho, ele chama atenção para a justiça, ele chama atenção para a reforma da sociedade, ele chama atenção para um montão de coisas. Então, em primeiro lugar, parabéns, o senhor começou bem. A fome é uma questão que inquieta Deus mesmo. Mas eu vim aqui dizer para o senhor que esse, senhor presidente, é só o primeiro passo. Que tem muito mais coisa aqui. E que o senhor, meu desejo, aliás, o desejo de todos os brasileiros, é que o senhor continue bem. Ninguém quer, não importa se você votou ou não votou no presidente, depois que ele está lá, ninguém quer que ele erre, né? Claro, é o seu país, né? É onde você vive. Agora tem todo mundo que torcer pelo cara, não adianta ficar dizendo, por isso que a Bíblia diz, ore por ele agora, porque agora está lá já. Se você gosta ou se você não gosta, está lá, então ore. Né? A gente não faz isso, a gente desce a lenha, mas não ora. E não contribui, e não participa, e não reclama, e não faz profecia. E aí a gente vira os agoreiros da nação, porque a gente fica torcendo para dar errado. Mas quando você fica torcendo para dar errado, você não imagina que cada vez que alguma coisa dá errada, um ser humano morreu em algum lugar. Uma sociedade, membros da sociedade foram condenados à fome. Gente foi condenada à miséria. Que esses movimentos não são inocentes. É por isso que Deus disse, ore. Ore, vocês precisam da minha bênção. Vocês precisam que eu interfira. E sejam profetas, vocês têm que denunciar. O profeta não torce contra. O profeta denuncia e exige arrependimento. Qual é a vantagem de ser um profeta que torce contra? O único profeta que torceu contra foi o Jonas de Nínive, quebrou a cara porque os caras acabaram se arrependendo. O profeta não torce contra, o profeta exige arrependimento. Exige mudança, exige transformação. O profeta é engajado. O profeta não é agoreiro.
É que nós aprendemos que profetizar é vaticinar, mas profetizar é conclamar. Os profetas bíblicos não vaticinavam, conclamavam ao arrependimento. E senão, se já está vaticinado, então Deus vai julgar o quê? Ele mesmo vaticinou, ué. Então, percebe como a gente vai se perdendo? A gente vai se perdendo, a gente não nota o que está falando, não é? Então, evangelizar é anunciar a exigência de que a pessoa, a sociedade e a nação mudem. Evangelizar é trabalhar para que todos e tudo mude. Não por decreto, mas por consciência. Porque Deus, uma vez um rapaz me disse, eu não acredito em Deus. Eu disse, que pena, né? Mas parece que Deus acredita em você, porque você está aí ainda, né? Aí ele falou para mim, eu não acredito em Deus por causa do mal. Eu falei, engraçado, eu acredito em Deus justamente por causa do mal. Aí ele falou, como assim? Eu falei, escuta, o mal respeita a lei? Ele disse, não. Respeita a justiça? Não. Respeita a moral? Não. Respeita a ética? Não. Respeita a vontade das pessoas? Não. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Ele falou, não sei. Eu falei, pois é, essa é a vantagem entre mim e si. Eu sei. É porque é um poder detendo o avanço do mal. E a Bíblia diz que esse poder é uma pessoa e é nessa pessoa que eu creio. Está vendo? Então, evangelizar é ter essa consciência de que é possível que as coisas mudem, porque Deus está detendo o avanço do mal. Senão não valia a pena fazer medicina, não valia a pena fazer psicologia, não valia a pena fazer pedagogia, não valia a pena fazer nada, porque você está tudo vaticinado, você não tem mais saída. Se esse negócio vai para o buraco mesmo, por que nós vamos perder tempo? Por que a gente vai querer ficar cuidando de saúde dos outros? Que saúde, meu filho? Você já vai para o inferno mesmo? Vou levar você para o inferno com saúde? Não, vai ser estrupiado mesmo e pronto. Já aproveita no leito da morte, você se arrepende e vai para o céu. Vai ficar aqui sofrendo, fazendo os outros sofrer? Nenhum de nós pensa com essa categoria. Por que nenhum de nós pensa com essa categoria? Porque o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo não deixa a gente pensar com uma categoria doida dessa. Diz, não, Deus está investindo na vida, vocês têm de investir na vida também, ué. Por isso que a gente é profeta. Profeta não vaticina, profeta conclama. Senão não é profecia, é vaticínio. E quem vaticina são os caras do mundo esotérico, que diz, está escrito nas estrelas. Se está escrito nas estrelas, companheiro, o que eu posso fazer? Está escrito. Tudo que eu posso fazer é sofrer o mundo, então. Só isso, você pode sofrer o mundo. Nós não. Uma vez eu fui numa região e falei para os pastores que eles tinham de se envolver para socorrer as crianças daquela região, porque elas estavam ficando numa situação desesperadora. E Deus mexeu no coração deles e eles começaram a fazer alguma coisa. Aí eu voltei lá uns meses depois, uns 7, 8 meses depois, e aí um deles me contou que eles tinham recebido do Estado a incumbência de cuidar das crianças com problema de infração, etc, para cuidar deles é extraordinário, vai dar para fazer um trabalho extraordinário. Aí eu falei, e quem é que liberou isso? O promotor, ele que é o que cuida dessa área. Tá? Eu falei, ele é cristão? E o pastor me disse, não, ele é espírita. Eu falei, ele é espírita? E entregou para vocês, pastores? Entregou. Por que ele não entregou para a Federação Espírita? Aí o pastor me disse assim, eu fiz a mesma pergunta para ele. Por que o senhor está entregando para nós e não está entregando para a Federação da sua religião? E a resposta dele foi impressionante. Ele disse, a minha religião ensina por que é que a gente sofre. E a sua religião ensina como é que se vence o sofrimento. E essas crianças não estão precisando saber por que sofrem. Elas querem saber, tem um jeito de vencer esse sofrimento?
tem um jeito de sair disso daqui, de não ser condenado por isso, e vocês são os únicos que fazem isso. Vocês entram no lugar e dizem, acabou, vem com a gente que vocês vão sair dessa miséria, desse inferno, porque nós vamos destruir as obras do diabo. Vem com a gente, tem uma saída. Então, evangelizar é trabalhar para que todos e tudo mude. O reino de Deus vem para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é tudo que está no sistema, gente. Não é a obra do diabo não é só essa possessão que os irmãos que gostam de entrevistar o diabo fazem, não. A Bíblia diz que o diabo está por detrás do sistema. Foi isso que o apóstolo disse em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. E a frase que está lá no original é a frase cosmocrator. Cosmocrator é a ideia de estrategistas. Por exemplo, quando você assiste a uma reportagem que o camarada mostra o governador com os seus secretários, aquilo é cosmocrator. O presidente com os ministros, aquilo é cosmocrator. Um executivo com os seus diretores, aquilo é cosmocrator. O que é? As pessoas que estão por detrás do sistema. Então, você vai lá na Ford ou na Volkswagen, por que o trabalhador da Ford trabalha de um jeito e o da Volkswagen trabalha do outro? Por causa da cosmocrator. Os caras que estão lá em cima e que decidem como é que vai ser o processo lá embaixo. E o Paulo disse que o diabo está por detrás da cosmocrator. Ele é cosmocrator. Eles estão estrategicamente influenciando o sistema. Então, é no enfrentamento do sistema que a gente enfrenta o inferno. No nível pessoal, a gente enfrenta os demônios. Mas o inferno a gente enfrenta no nível do sistema. São coisas diferentes. A gente não percebe às vezes. Então, evangelizar é anunciar a libertação que Cristo opera no nível do indivíduo, mas também é realizar a obra de libertação de Cristo, que extrapola o nível do indivíduo. Evangelizar é denunciar toda opressão maligna em todas as esferas. Um sistema que leva a gente a morrer de fome é maligno. Evangelizar é lutar contra toda manifestação maligna na sociedade. Por quê? Porque é a boa notícia a partir do reino. O reino de Deus é um novo estado de coisas em que só a vontade de Deus é feita. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O reino de Deus é o fim da rebelião. Então, o que a Bíblia conta? Conta que houve uma rebelião, que uma das 3 criaturas mais poderosas que Deus havia criado se rebelou, arrastou consigo um terço das milícias celestes e depois arrastou consigo a raça humana. Ok? Mas a Bíblia também conta que ele não contava com o amor de Deus pela raça humana e que Deus viria nos buscar. Quem somos nós? Nós somos os que saíram da rebelião e viemos para o estado de adoração. Então, o que é o reino de Deus? É a última realidade da história. E a última realidade da história será uma história de adoração e não de rebelião. Então, é nessa perspectiva que nós anunciamos as boas notícias. Nós anunciamos a mudança da história. Então, a evangelizar é anunciar que só a vontade de Deus deve ser feita. E evangelizar é lutar para que só a vontade de Deus seja feita. Então eu chego lá na casa da moça que está com o filho, casa entre aspas, né? Que está com o filho brincando no esgoto aberto. Aquela barraco caindo aos pedaços. A primeira coisa, uma vez que eu tenho a perspectiva do reino de Deus, ou seja, só a vontade de Deus deve ser feita, a primeira coisa que eu vou me perguntar é, isso é a vontade de Deus? E a resposta é imediata: não. Então isso tem de mudar. É por isso que eu disse que o livro daquele irmão lá americano é um perigo. Porque ele diria, Deus quer que essa criança fique aqui mesmo.
É inacreditável. Eu li aquilo umas 15 vezes. Mas não é possível, eu li errado. Nenhum cristão diz isso. Mas ele disse. Então, evangelizar é lutar para que só a vontade de Deus seja feita em todas as esferas. O que possibilita o reino? O sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse se sacrificado, ninguém poderia ser aceito no reino e nenhuma pessoa, sociedade ou nação poderia mudar. Por isso o Espírito Santo pode mudar as pessoas, pode convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, porque o sacrifício se fez. Tudo está sustentado no sacrifício de Cristo. O reino está sustentado no sacrifício de Cristo. Tá certo? Quem é o evangelista do reino? O evangelista do reino é a igreja. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem é o evangelista do reino? A igreja. A igreja é que é a grande agente do reino de Deus. Para todo esse nível de transformação que está embutido aí. Como vive o evangelista do reino? Buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então a igreja é a comunidade do reino. Logo, o primeiro lugar onde a vontade de Deus é feita perfeitamente e onde o padrão é o do reino de Deus. Por isso que é muito complicado quando você vai para uma igreja e tem gente nadando em riqueza e outros chafurdados na miséria. Aí você percebe que aqui o reino de Deus não dá o tom. Aí você está com um problemão na mão. Você está com um problemão na mão. Eu conheço uma igreja, por exemplo, que tinha gente de classe média e gente pobre. Uma igreja pequena. E aí os jovens estão crescendo juntos. Vão de adolescentes a jovens. Chegou na juventude, vão para a universidade. Os filhos da classe média vão para a universidade. E vão todos para as melhores universidades possíveis. Para a USP, para a Federal, para a Unesp. Certo? E os outros? Os outros não tinham como ir para a universidade, porque eles não tinham preparo suficiente para enfrentar o vestibular das ótimas universidades e não tinham dinheiro para pagar uma universidade pública boa, nem ruim. Universidade privada boa, nem ruim. Mas os pastores daquela igreja tinham a visão do reino. Então o que eles fizeram? Eles foram atrás de cada irmão da classe média. E disse, seu filho está bem, seu filho está na melhor escola, e isso significa que você vai economizar tantos R$1.000 por mês. Investe num jovem que não pode estudar, vai. De repente, tinha um sistema de bolsa de estudo na igreja, e todos os jovens foram para a universidade. Porque os pastores entenderam que salvação não é só tirar o cara do inferno, é tirar o inferno dele e da realidade dele. E aquilo era um inferno na realidade daqueles jovens que viriam para a igreja e encontrariam seus amigos que cresceram com eles, que jogaram bola com eles, que evangelizaram com eles, que oraram com eles, tendo futuro quando eles estavam condenados a não ter nenhum. Embora crescem no mesmo Deus, lessem a mesma Bíblia e orassem juntos. Por que Deus fez essa acepção? Deus não faz acepção de pessoas. Então era a igreja que estava fazendo. E aí os pastores foram atrás dos irmãos que podiam e disseram, a gente não pode fazer isso, isso é pecado contra Deus, a gente não vai permitir isso aqui. Jesus tem de ser glorificado. Os nossos jovens pobres precisam saber que Deus nos deu a missão de cuidar deles. Nós vamos tirar esse inferno da realidade deles. E tiraram mesmo. De repente, você chegava na igreja e todos estavam na universidade. Todos estavam falando a mesma linguagem.
todos estavam falando as mesmas coisas, porque você sabe, a gente vai para a universidade, quando a gente chega no segundo dia de aula, a gente já está falando outra coisa. Principalmente no começo da universidade, que a gente pensa que já fez. Depois, quando a gente vai avançando, a gente vai dizendo, não é tudo isso também, né? Mas no começo é tudo isso, né? E aí os irmãozinhos que não têm opção, não tem o que falar mais. Aí aqueles pastores disseram, não é isso que as Escrituras ensinam. Então isso é solidariedade. É o que eu disse, essa questão é uma questão entre seres humanos. Os irmãos da classe média não tiveram de se tornar nem comunistas nem socialistas, só tiveram de se manter cristãos. É outra história, e é isso que nós latino-americanos estamos dizendo o tempo todo nas nossas reflexões para os irmãos do primeiro mundo. Não é assim que é ser cristão, não. Né? Então a igreja é a comunidade do reino, logo tem de ser o primeiro lugar. É isso. Deus os abençoe. Espero que a gente tenha entendido o que é missão integral. Então, missão integral é mais do que fazer ação social. Missão integral é ter uma concepção a partir do reino de Deus, que vai necessariamente transformar a realidade. Amém? Tem uma pergunta aqui. Jesus afirma, os pobres sempre os tereis convosco, porque conheci o coração do homem ou por causa da falta de solidariedade. A missão integral pretende erradicar a pobreza? Não. Porque a gente gostaria, óbvio, claro que a gente gostaria de erradicar a pobreza. Lá na Visão Mundial nós temos um lema, que nós vamos trabalhar até que o mundo não tolere mais a pobreza. Porque nossa missão é, como seguidores de Jesus Cristo e súditos do seu reino, nós vamos trabalhar até que o mundo não tolere mais a pobreza. Então esse é nosso dístico, né? Então, o que a gente quer é isso, mas nós não somos a teologia da libertação. A teologia da libertação entendia que o reino se constrói e que somos nós que vamos construir o reino e criar o ambiente para Jesus voltar. A teologia da missão integral diz: quem vai estabelecer o reino definitivamente é Jesus Cristo na sua segunda vinda. Ponto. Agora, qual é o nosso papel? Nosso papel é sinalizar ao mundo que o reino chegou e que muita coisa pode e deve mudar. Qual é a nossa esperança? Que assim como Jesus Cristo está vindo ao nosso encontro, trazendo o seu reino, nós estamos indo ao encontro dele, levando o seu reino. E aí nós vamos nos encontrar tendo nas mãos a mesma coisa, o reino de Deus. Isso é a teologia da missão integral. Então, vontade de erradicar a pobreza a gente tem mesmo. Quem não tem? Mas a gente sabe que nós estamos lutando contra a rebelião. Nós não estamos lutando só contra as condições sociais, econômico-políticas. Nós estamos lutando contra a rebelião. Os seres humanos se puseram em estado de rebelião contra Deus. Esse negócio é muito mais profundo. É tão profundo que Jesus Cristo teve de subir à cruz. Então, não é uma mudança sociológica que vai resolver o problema. Mas qualquer mudança espiritual gera uma mudança sociológica. Se não gerou, então não houve mudança espiritual. Então, porque é assim, a gente é até no nível individual, né? Ser salvo é só sair do inferno ou ter um inferno tendo saído de você? Por isso que gera aquele problema do irmão que jura que saiu do inferno, mas você não faz negócio com ele, porque você percebe que ele pode ter saído do inferno, mas o inferno não saiu dele, não. Se fizer negócio com ele, ele vai te roubar. Ué, que salvação é essa?
Salvação tem conteúdo. O sujeito se é salvo mesmo. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente tem a nosso favor Jesus Cristo e tem contra nós Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente diz assim: eu sou seguidor de Jesus. Aí o cara do lado diz assim: mas é mesmo? Você está falando daquele do Sermão do Monte? É. Aquele que falou que se o cara quiser pegar o seu paletó, você entrega a camisa? Ele. Aquele que falou que era para perdoar 490 vezes? É. Aquele que falou que só pensar já era pecado? Foi. Então, você é seguidor dele? É, sou. Ah, você está brincando comigo. Não estou não, sou. Bom, então você deve ser a pessoa mais extraordinária do mundo. Deveria, né? Porque a gente não só saiu do inferno, o inferno saiu da gente, porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Deus não deixou a casa vazia, esperando o diabo voltar. Ele tirou a gente das garras de Satanás e não deixou a casa vazia. Ele mandou o Espírito dele ocupar o lugar. Então não é mais para ter mais aquilo lá, ué. Aí pecado na vida da gente vira acidente. Nunca mais estilo de vida. Aí se você encontra um cara que o pecado é o estilo de vida dele, de que salvação que ele está falando? Alguma coisa errada, ué. Não é isso? Ok, gente, obrigado. Deus abençoe.